Meu nome é Nayara, a gente está aqui, né, agora, Eu sou o Leanderson. e a gente vai bater um papo para a TV Igara. E aí a gente vai falar um pouco desse universo da música do qual a gente participa, né? O Leanderson dentro do nicho dele, e eu também do meu. Também acabei de voltar. Eu estava tocando, inclusive, no Sesc, ó. Massa. Acabei de voltar de lá e a gente vai bater esse papo aqui legal, descontraído. Espero que vocês gostem. De repente, pode ser que a gente, né, abra para alguma curiosidade aí. Sim. E para os próximos programas as pessoas também abram para ir fazendo outras perguntas, de repente respondam, né, algumas das nossas coisas, porque a gente também vai assistir o programa. Uhum. Mas vamos ver o que é, né? É um negócio bem desenrolado. Sim. E assim, Leanderson, eu queria começar porque eu gosto de falar, sou geminiana. Massa. Assim, e até porque eu me livro mais rápido, eu sou meio dessa, assim, eu me livro mais rápido. Vamos jogar logo aqui para não ter que fazer mais depois. Exatamente. Né? Eu queria que tu me dissesse mais ou menos, tu tem um nome artístico, né? Leanderson, alguma coisa, como foi que tu começou, toca o quê, desde quando? Esse negócio de nome, né, que pra mim é meio complicado, assim. Eu tô ainda, assim, no amadorismo, né, então é meio que uma formação pra mim ainda, assim. E eu comecei como eu vejo a grande parte da minha geração, assim, do meu lugar, que inclusive eu queria dizer que eu sou do Maracanaú, né, com rodinha de conversa nas praças, que eu acho que muitos começaram assim, pelo menos do pessoal Leva o violão, conversar, a gente vinha aqui pra Gentilândia, na época que ainda tinha o trem, né, e tal, levava o violão. Ainda tem, pra lá não tem? Não, é o trem mesmo, não o VLT, né? Tá, entendi. Aí, aquela velha cifrazinha, e fiz um e outro curso em escola, que foi bem básico mesmo, assim. E atualmente o estudo formal eu estou fazendo agora, que é inclusive é no IFCE. E para mim sempre foi a brincadeira, né? Até chegar a um ponto de agora vamos levar a sério isso aqui. Foi meio assim, porque a questão do estímulo, né? Nunca tive estímulo. O estímulo que eu tive foi do cara que me apresentou o violão, que foi um policial, inclusive, e pronto. Aí, policial. Interessante. Ele agrupava, ele chamava as crianças da rua e na casa ele tinha vários instrumentos e eu fui um dos que ficou um tempo mais lá. Então, para mim foi meio que isso, assim, a brincadeira de estar no meio do mundo tocando com o pessoal e agora, mais recente, que essa coisa está se transformando em algo sólido, assim. Lá tá parecendo assim, tipo, o Maracanã tem uns coletivos, né? Porque assim, na época, pelo menos na época que eu tocava metal, né? Tipo, eu comecei a tocar metal mais ou menos ali em 2008 até 2010, mais ou menos. E aí a gente se inscreveu para vários festivais lá, porque tipo, a galera do underground lá é muito forte também, né? Tem muito essa cena justamente do punk rock metal ali pro lado de Maracanaú. Sim. E aí, só que eu não sabia se realmente esses coletivos eles ainda, né, proliferavam, assim, ou se eles ainda sobreviviam, porque se daquela época, mais ou menos, era uma galera ativa que tinha, o quê? Uns 20 anos, 22, né? Que geralmente é essa idade que a gente faz as coisas. Hoje em dia eu já tenho um tempo, né? Já tenho... Não queria falar a minha idade, mas eu falei... Vou falar 29, tempo na música, assim? Mas na música eu já estou há mais de 10 anos, assim. E aí... Mas eu saí do metal muito rápido, entendeu? Porque é muito foda esse negócio de metal no estado do Ceará, né? Do rock em si, né? O rock em si. Tanto não tem incentivo, como você tem que ter um investimento inicial muito grande. Uhum. E aí, naquela época que eu era adolescente ainda, eu me tacar com com um par de galera, levando um monte de equipamento para Maracanaú, era complicado, assim. Engraçado estar falando dessas cenas aí. Lá é muito conhecido por essas coisas do underground, nos polos que tinha lá. E inclusive eu fiz com uma equipe que foi para lá um documentário sobre rock e a gente foi atrás dessas histórias aí. Que era uma coisa meio assim, meio que soterrada, né, no tempo. Vocês não encontraram a galera daquela época? Assim? Não, a gente encontrou em outro, mas assim, material, tudo era só depoimento mesmo. Não tem mesmo. Tipo isso, só que o meu movimento é inverso, é eu saindo de lá e vindo para cá, porque essa história do rock, tá. Chega uma hora que você não se comunica mais com as outras linguagens, assim, né? Outras linguagens e outros gêneros, na verdade. O universo da música em si que não se limita, principalmente agora, não se limita, o pessoal tá atrás de outras coisas. Então,
meio que isso. E acho que talvez por isso não tenha mais essa coisa, né? Mas os coletivos agora se transformaram em outras coisas. Né? Tinha uma secretaria lá também, não tinha? Tinha. Tem. Abriram. Tem uma vez que eu vi um edital para lá e aí ia ter inclusive, se eu não me engano, um evento na praça. Não sei se ia ser só de rock, mas eu vi que tinha uma secretaria ali já em Maracanã, o pessoal já estava começando a incentivar. Era Sim. O negócio. E aí, mas tu tem conhecimento com essa galera? Eu tenho, o conhecimento que eu tenho com o pessoal de lá agora, mais com o pessoal do teatro itinerante, de rua, que lá os coletivos de teatro são mais presentes justamente por eles estarem na rua. Não tem mais essa coisa de esperar que toda uma organização se construa para poder... Aí, dentro desses coletivos de rua, de teatro, tem a música sempre. Que aí, já se inseriu também que de alguma forma eu sempre estive, mas como eu estou estudando mais aqui, né? Então lá é mais assim restrito. Mas é isso. Eu estou chegando na música agora, mais por uma questão dando uma volta por outros estilos, por outras coisas, e chegando na música de novo, aprendendo outras coisas. Tanto no lance da academia, que é a coisa mais formal, mas também com a coisa do coco e do baião, com essas conexões, né? Assim. Você vai ouvindo lá, né, na faculdade e tal. Aí você já tá ali no meio, aí e toca um tamborzinho, toca um pandeirinho aqui, aí dança aqui, aí tipo isso. Toma só. E aí, profissionalmente, tu já tá na música também? Ou por enquanto tá só estudando, só fazendo? É uma coisa meio ambígua, né? Assim, o lance do profissional. Eu não me sinto profissional, porque eu não tenho uma... Não, mas eu acho assim, que a partir do momento em que você já tem... Não é um reconhecimento ou não é uma rotatividade, mas quando você já é remunerado... Sim. Por fazer a música, seja um barzinho, alguma coisa, você já atua profissionalmente com aquilo. Então, sim. Porque já não é mais brincadeira, você já está sendo remunerado. Você já está ali um time, tô tocando 2 horas, 3 horas, é um tempo. Sim. O pessoal às vezes acha que a gente é vitrola, assim. Eu acho que tu tocou num ponto, assim, que... Fazer se entender, né? Porque é como tu tá dizendo, o artista da música na cena... É como se ele fosse a vitrola, o radinho de pilha, um adereço do espaço que tem essa desculpa de que nós estamos abrindo espaço para vocês se apresentarem. Certo que na história no favor. Na história de muitos músicos começar de baixo é assim mesmo, a realidade é assim mesmo. Mas chega um momento que isso parece uma desvalorização, né? Você tá ali, você é um adereço ali e tal, e você vai receber isso aqui que se acha que está remunerando um preço justo, mas pelo menos no meu caso, nunca foi justo, porque não se sabe o que se gasta de instrumento, que a gente sabe o que, que a gente gasta de instrumento, né? Para manter um instrumento vivo não é uma coisa simples. Aí é tipo isso. Pode ser que eu esteja no intermediário, assim, né? Saindo do amadorismo, indo profissional, mas ainda... Mas já tá fazendo. Eu faço de vez em quando umas apresentações assim, mas muito mais na questão da apresentação de rua, com esses coletivos e tal. Sempre estou mais nesses do que no remunerado, que seria profissional. Justamente por esse conhecimento que está lá. Entendi. Mas aí, tipo, tu tá trazendo já também tuas coisas autorais, teu trabalho mesmo? Ou ainda é porque você tem muito esse nicho de barzinho, né? A gente tem esse nicho de barzinho na cidade. E é a música cover, né? Música dos outros, assim. E uma coisa que, pelo menos, que eu percebi, como eu já estou há um tempo, é que a gente está começando a conseguir dar espaço para a nossa autoria, né? Sim. Tem muita gente massa na cidade fazendo, tem muitos autores irados na cidade fazendo. E aí, você pega um espaço. Antigamente, também, quando eu ia tocar, aí o dono do barzinho, ele queria cover, queria que tocasse isso, aquilo. No meio daquilo, a gente conseguia inserir umas músicas nossas. Era osso ainda, porque meio que o cara se tocar e fala assim, não toca a música de vocês, entendeu? Só toca essas músicas, assim. Certo. E aí a gente ia na cara e na coragem e arriscava. Não tem nem perigo eu fazer só a música dos outros. No meio do negócio aqui eu vou fazer a minha música. Certo. Nem que eu não diga que é a minha, mas eu vou fazer. Porque de repente uma pessoa tá ali, tá comendo, tá bebendo, se aquela música ela vai ficando, né? Porque a música, assim, geralmente, eu não sei se tá certo, mas eu costumo dizer que as artes, de modo geral, elas são memórias afetivas, né?
E aí, principalmente a música, que é aquilo que você escuta, dependendo de onde você tá, você já agrega ela muito fácil com alguma outra memória, assim. Com o próprio ambiente, né? Assim, aí, tava tipo, naquele de lugar. repente, a pessoa escuta em algum lugar, deixa eu ouvir essa música, eu tava em lugar tal, né? Tipo, quem tocou foi pessoa fulano de tal, entendeu? E aí tu ainda não tá inserindo, assim, as tuas músicas mesmo, né? Porque tu tem uns vídeos, eu vi também no YouTube. Tem umas composições, né? As coisas tuas legais. O lance é que, como eu estava te falando, esse lance profissional, ele parece que ele tem que ter toda uma estrutura para que ele seja profissional, né? Às vezes você tem uma qualidade sonora boa, interessante e tal, mas como você não tem uma estrutura, e no caso não é só a questão do marketing, mas a estrutura de uma banda, por exemplo, né? Tem essa ideia do voz e violão, que é também que eu acho muito válido, que é uma das coisas que eu gosto muito do intimismo mesmo, musical, assim, né? E é justamente isso. Nos eventos que eu estava te falando assim, eu sempre toco uma e outra música minha. Tem um pessoal que já conhece, só que não é um pessoal, essas pessoas que estão atentas justamente ao que você está falando. A tua voz, a tua linguagem, é o que tu está querendo dizer, né? Que você já está passando, né? E assim, eu jogo muito com paciência, não tento impor muito não, assim, porque às vezes eu tento fazer assim, aí só que o pessoal quer uma reação imediata, né, assim, quer uma coisa extraordinária, assim. Aí eu boto um e outro aqui, às vezes estão aqui, aí não, toca essa música e tal. Mas é isso, não chega a ser uma coisa que eu vou botar uma música minha. Mas rola assim, de uma circulação da... Porque também é a questão da poesia também, que eu sou muito apegado, aí eu fico assim, e essa música que vocês conhecem? Ninguém conhece, de quem é? De quem é? Aí fica, é minha. Fica assim, né? A surpresa, né? Mas eu queria saber, assim, pelo que eu fiquei sabendo, que tu toca o piano ou teclado? Não, eu tenho só noção, assim, você vai aprendendo, né, várias coisas. Mas eu toco mais violão, baixo também, estou estudando, e profissionalmente eu toco bateria, assim, né? Porque eu digo essa questão profissional porque nem toda banda e nem sempre que eu toco os outros instrumentos. Eu toco bateria. Bateria é a tua ferramenta de... a que eu mais gosto. A que eu me apeguei mais rápido, a que eu associei mais rápido. E aí é o que eu gosto de fazer, assim. O demais é sempre bom você aprender porque você tem que ter essa noção, né? É tipo lá no IF, né? Porque eu também fiz no IF, sou da turma em 2010. Você é obrigado a fazer aquele instrumentinho flauta, né? Aquela coisinha chatinha. Eu detestava, mas aí aquela coisa, tipo, o professor fala assim, não, mas você tem que fazer porque você tem que ter uma como se chama? Uma referência na sua cabeça, uma referência melódica. E aí o instrumento que chegava mais próximo disso realmente é a flauta. Porque quando você escuta, você reproduz, né? Você reproduz mais fácil porque aquele registro já está aqui. Sim. E aí você vai agregando também os outros instrumentos, né? Sair também daquela parada de o pessoal dizer, baterista nem músico é. Tipo, que é uma ignorância, né? Como assim? Acredito que tem vários que, né, não querem não querem estudar outras coisas, mas é interessante pelo menos saber, né? Pra não ficar perdido. Uma coisa que eu noto da área da percussão em geral, não só da bateria, que pelo menos na área onde eu atuo lá, o artista é aquele que está na frente da câmera e é o cara que toca, canta. Só que por trás daquilo ali existe um mundo sonoro que aí entra a percussão, entra baixo, entra tanta coisa que eu fico assim, lá não tem percussionista e baterista. Para cada 10 tem 2. Então eu acho que falta realmente esse interesse e logo aqui no Brasil, no IF, né? No IF eu acho que em vários lugares mesmo assim, no IF não tem ainda o curso de bateria não tem, mas eu digo interesse mesmo pela questão do batuque, da bateria, ali tem som, ali tem muita detalhezinho de aro. Eu tô muito viciado no lance da bossa, do jazz, que eles reduzem, né? Tem só uma coisa aqui, mas tem cada sutileza ali, porque como a gente estava falando da geração do rock, é peso, né? É a mão solta e tal. Só que tem trilhões de ritmo aí, de descendência afro, de descendência latina e tal. Aí eu queria saber mais ou menos qual universo, sim, tu gravita nessa questão da percussão, assim, da bateria e da percussão.
essa questão da percussão e da bateria. Cara, eu vou pesquisando, assim, e vou ouvindo. Assim, particularmente para Longarina, né, que é a banda até que, como a gente trabalha de forma muito independente, eu acabo produzindo também, né? E aí eu procuro muitas referências mesmo, até porque é só guitarra, baixo e bateria. Sendo que muitas das músicas, né, do Davi, que as composições são do Davi, a gente necessita, às vezes, de uma percussão, de outro instrumento harmônico para fazer uma cama ali. E a gente não tem, porque a gente não tem como gerir uma banda maior. Sim. Não tem como, né? Porque uma banda é um relacionamento. E às vezes é complicado nós três, a gente fosse 5. A gente, não, agora não. E aí eu tento beber de muita coisa, assim. Ultimamente, essa semana eu estava escutando muita música africana. Sim. E aí você já traz aquela parada do Afrobeat. E o Afrobeat, você meio que às vezes agrega com um instrumental daqui do Brasil, né? Uhum. E, velho, eu tento fazer várias coisas, assim. Eu só tenho 4 membros. Mas eu tento fazer com que cada um trabalhe de uma maneira independente para preencher as músicas no mínimo possível, sabe? Quando é shot, quando é baião, Davi, a gente fez muitos arranjos assim, né? Música, baião, assim. E aí, velho, não tem o zabumba. Não tem como eu sair no meio do show, deixar de tocar bateria e tocar uma zabumba. E depois voltar, fica estranho, fica xoxo, fica esquisito. Uma zabumba, ela geralmente pede a sanfona. E aí não tem como o Davi sair do baixo e pegar a sanfona. Aí tinha que mudar totalmente a estrutura, né? E a gente não pode ter um show para cada música. A gente não pode ter um instrumento para cada música, né? A gente não pode se dar esse luxo. Artistas específicos, às vezes, eu não fico com um artista específico na cabeça. Mas quando eu gosto de uma música, aí eu coloco o massa hoje em dia, né, dos streamings, é isso, assim, que você coloca como se fosse uma rádio. Aí ele vai colocar tudo que está relacionado com aquela música. Sim. E eu acho incrível mesmo. Mês passado eu estava viciada muito era na Maria Naidá, porque ela faz um forró meio pop que não chega a ser nada que você conhece, assim. Sim. Né? Tem aquele trio massa que é triângulo, zabumba e sanfona. E atrás ela bota, às vezes, uma percussão eletrônica, o cara toca uma bateria eletrônica e uma guitarra, e bota um baixo, ou bota uma bateria, e isso é massa. Ela dá uma cheada ali, sabe? Sim. E aí ela consegue colocar essa questão eletrônica com um forró, com um shot, um pé de serra, que a gente já conhece, assim. Sim, o show dela é incrível, eu fui pro show dela também no Sesc, acho que foi mês retrasado. É massa, banda toda redonda, e o cara tava tocando só percussão eletrônica. Uns pads lá, fazia tudo. E eu, por que eu não posso fazer isso? Isso sim, cara. O foda é esse negócio de você, né, ter o equipamento. Ter equipamento, que não é uma coisa... Mas aí, pesquisando. Na música brasileira, cara, a gente tem muita música brasileira massa. Nossas referências, pelo menos para a gravação desse CD agora que a gente está vendo, é muito Dominguinhos ali da época de 70. Sim. Que o Dominguinhos também colocava muito guitarra, esse tipo de coisa, sabe? Que era o começo, em que ele trazia mais um pouco das escalas de jazz. Porque depois ele foi ficando mais forró mesmo, né? Mas antes, no começo, quando ele era mais jovem, era esse mesmo esquema, sabe? Tinha uma bateria ali por trás, tinha guitarra, é muito legal. Sim. Aqueles timbres, o que ele fazia mesmo, assim. E aí a gente vai agregando, porque, tipo, você escuta essa galera da época de 70, aí você escuta outra galera da época de 60. Aí você só não sobe pra 90, porque 90 mudou totalmente, né? Sim. 90 já foi o rock que estourou pra caramba, assim, e aí a gente já não pega mais. Pra nossa referência, não. Escutei muito, né? Porque eu sou da época de 90, assim, mas pra nossa referência do que a gente quer fazer, não, sabe? Interessante que eu tô falando dessas épocas, né? Em 90 tem um fenômeno do vídeo, né? Do clipe, né? Que parece que ele se torna a primeira coisa, não é mais a música. A música fica, tipo assim, é o vídeo. Então, eu não gosto de falar em decadência, de que vai piorando, porque aí eu vou estar sendo preciosista, né, e tal. Dizendo, ali é melhor. Tem qualidade também. Só que o vídeo, e hoje em dia é só vídeo. É vídeo. Sempre vai ter a música, mas ela tá, tipo, no bar, segundo plano. Aí isso é meio que... Isso. É meio que um paradoxo, né? Assim, música... Tem que fazer um vídeo para validar... É bom e é ruim, né? Tipo assim, a qualidade do trabalho já vai ficando aqui. Tava até conversando com uma pessoa ali sobre essa coisa, né?
palco, a imagem, né? Tem que ser uma coisa espetacular. A gente é síndrome, né? Tudo tem que ser espetacular. Aí você pega essa formação que tá falando aí da sanfona, do triângulo e do zabumba e pronto, ali já tá tudo. Sonoramente falando, ali já preenche tudo, né? Assim. E hoje em dia eu tô trabalhando muito nessa questão de simplificar para poder fazer música em qualquer lugar. Ou desde o barzinho até a calçada, até aquilo ali, ou até subir até num palco também e ter... Proceder, ficar tudo mais ou menos no mesmo... Não sei se é uma identidade, mas é uma coisa sonora mesmo. Vai sair preenchido isso aqui, vai sair desse jeito. Aí eu participo de um grupinho de pé de serra com outros amigos, que é só isso. É um amigo no violão, aí vez e outra eu pego uma de 8 baixo, mas só para fazer o que faria na escaleta, né? Assim, aqueles arranjozinhos, e outro amigo na zabumba. E, tipo, isso aí foi uma experiência que eu nunca imaginei que ia rolar para mim, assim. O cara me chamar e de repente deu certo? Deu certo. Aí, essa questão da memória afetiva, né? Na minha casa, atrás, sempre rolou 2 tipos de música dos vizinhos de trás. Isso aí, na época mesmo que eu fui morar lá. Eu fui pra lá em 99. Né? Aí, o que acontecia? De um lado do vizinho, rolava reggae. Praticamente toda noite era reggae. Aquele pedra? Ou é um reggae mais atual, assim? Aquela coisa Rapaz, mais Nutella? Não. Era aquela coisa que aquela vozinha... que tem que a galera chama de raiz, né? Vixe, aquela vozinha assim... É o pedra, raiz mesmo. E sempre rolava isso, eu era criança, ficar jogando bila, o pessoal lá, criança. E é uma coisa que não me esqueço. E hoje em dia eu tô retomando a coisa do reggae, justamente com acho que essa coisa que tá tocando de novo. E do outro lado, normalmente no final de semana, era Pé de Serra. Que até hoje em dia rola, o reggae parou, mas até hoje em dia rola. E é muito doido, você começa a estudar depois, você vê que é parecido, né? Sim. O que muda ali, tipo, a estrutura melódica, você vai pegar a partitura de um, é parecida com a outra, ou é igual a outra, que muda, às vezes, a estrutura e o instrumento que você tá fazendo. Às vezes, o que muda não é nem a questão da célula, né? O que muda é justamente a estrutura dos instrumentos. Então, se eu troco... outra coisa, né? Mudou a estrutura do instrumento, mas muito ritmo. Você pegar aquela música do Alceu Valença lá, Moreno Tropicana, né? Um batido de reggae, mas com do baiano, né? Que ela pode... exatamente. Então as coisas se cruzam assim, né? E hoje em dia, tocar reggae, tocar música regional, pra mim é voltar ao passado e ao mesmo tempo renovar, que não é renovar no sentido de trazer algo novo, mas renovar toda essa linguagem que vai sendo criada, né? E aí criar coisas novas em cima daquilo ali, né? Porque, tipo... hoje em dia, você não cria nada novo. Hoje em dia não, já faz um bom tempo, né? Que ninguém cria nada. A gente só transforma e agrega as coisas. Tipo, como pegando o exemplo do metal. Que agregou outra coisa, virou thrash metal. Aí agregou outra coisa, virou death metal. Outra coisa, metalcore. Aí tipo, o metal sempre tá ali porque é aquela coisa. Mas quando você agrega e diz que tá diferente de alguma forma, aí você bota outro nome, né? Sim. E na música é do mesmo jeito, assim. Tipo, tudo a gente transforma, porque... realmente nada novo. Às vezes é só um elemento que você tem que uma estrutura. Aí você bota um elemento de uma outra linguagem, por exemplo, você pega o forró, aí você bota uma guitarra, aí vira forró elétrico. Não deixa de ser forró, mas com um elemento de um que é naturalmente de outro estilo, né? Que é que tá acontecendo muito com a música brasileira, né? Sim. Por isso que a gente tá vendendo tanta música, assim. Sim. Porque, tipo, as músicas, principalmente a galera do regional. Eu trabalho aqui na Escola Porto Iracema, né? E ano passado a gente tinha um projeto que chamava Caboclo Eletrônico, que é justamente um DJ, ele pegou as músicas regionais ali daquela época, daquele pessoal do Crato, né? Do interior do Crato, do mestre, e botou batidas e remix naquilo ali. E, tipo, ele fez uma coisa completamente diferente. Ele pegou o coco, ele pegou que é aquela cultura do... Não sei se é o nome, da catirina, coisa assim do tipo, do interior. Sim, mas não é machixe? Não. Não tem estilo. É o pessoal do interior que toca, tipo, pife. Ele pegou e mixou o pife. E botou, tipo, várias batidas, várias coisas.
que ele não fez nada demais, a não ser deixar um negócio irado, que já era irado, porque era regional, né, do nosso interior, assim. E aí ele trouxe essa coisa nova de colocar remixado. E ficou, tipo, incrível. Incrível mesmo. Só que ele não criou nada, ele só modificou várias coisas. E eu acho isso, às vezes, até uma loucura muito grande, assim, porque é muito doido. A gente não cria mais nada. Sim. Mas, atualmente, se a gente também não tiver coisa nova na música, né? Se as pessoas não entenderem que aquele instrumento é novo, ou que aquela batida é nova, ou que aquele tipo de música é nova, a gente não circula, a gente não aparece. Sim. Não tem nada. Sim. Tem muita coisa aí que é nova e é diferente justamente porque se ficar a mesmice, se ficar o mesmo elemento, já não tem mais espaço. Assim. Tinha um limbo, né, assim, esquecido, né? Total, o Felipe Dilon morreu. Pobre. Ali só tinha 2 músicas. Aí também se ele chegar e fizer uma coisa nova, talvez. Pensava, olha o Felipe Dilon. Mas ele já tem um nome. Aí que tá. Pois é, por ele já tem um nome. Ele pode pegar e pegar ver uma luz aí e o nome, essa questão do nome, justamente. O nome. É uma marca, né? Então tem toda uma indústria cultural para se fazer esse nome e tal e tal e tal. Um dos problemas que eu tenho com a questão da imagem, da música e tal, do vídeo e dessa coisa toda, é não se valorizar aquilo que já é. Você tem aqui... Eu tenho vários amigos compositores, e para mim não é melhor eu ir para um show de um consagrado do que... Certo que o consagrado tem toda a sua arte, toda a sua história, mas apreciar aquilo que está aqui, para mim, é uma das coisas mais imediatas. E principalmente nesse contexto todo, político e tudo que a gente tem toda uma história de deusar o que vem de fora, e isso tudo, e sempre é o melhor aquilo do quintal, sempre é o melhor isso, nossas referências. Até uma questão de você se ver também. Depois que eu fui começar a entrar de novo nessa questão do baião, do reggae, disso tudo, aleatoriamente, assim, aconteceu. Não foi que eu fui atrás, mas eu comecei a dialogar, tanto dialogar mesmo, mas também a música começou a fluir dentro do meu campo. Eu comecei a ir para esses eventos que eu não ia, esses eventos assim, uns amigos meus da faculdade que não é do IF, é da filosofia, que olharam para o meu trabalho e disseram, vamos gravar isso aqui, que é aquele vídeo que você vê que tem gente atenta, né? Tem. Mas porque assim, quando você tem algo para apresentar, tem alguém que ressoa com aquilo ali, né? Sim. Tem alguém que ressoa com aquilo ali em algum momento, e às vezes se não ressoa agora, ressoa mais na frente, porque, tipo, é esse lance da memória afetiva. Se eu falo hoje numa música que eu bebi um copo d'água, e com um copo d'água eu me engasguei, se isso não tiver acontecido realmente comigo, que estou ouvindo, eu não vou me reconhecer naquele momento ali, né? Mas lá na frente, se de repente eu beber um copo d'água e eu me engasgar, e eu ouvir a música de que o cara bebeu um copo d'água e se engasgou, eu vou estar naquilo ali, né? Não? Aí a música pega, né? Exatamente. Tem que sofrer, né? Então, pra pegar. Exatamente. Às vezes a gente tem que passar por aquilo, realmente a gente tem que conhecer alguém que passou por aquilo. Sim. Mas a memória afetiva tá muito nesse lance aí, entendeu? Porque a gente tem que ressoar com aquilo que tá rolando. Que tem muita música pra mim que eu acho massa, mas teve momentos que eu ouvi que pra mim não diz ao que veio. Eu fico assim, massa, me produz pra caramba. Uhum. Hoje em dia, quando eu escuto, eu fico assim... outra coisa, ó. Sim. Essa música aí, e pra caramba. Eu ficava, caraca, eu nunca tinha prestado atenção na letra dessa música. Porque tem muito isso. A gente se apegou muito ao ritmo ao invés da letra, né? Sim. E às vezes a gente deixa passar batido muito rápido esse lance da letra, assim. Sim. Sabe? E, tipo, porque você fica tão inebriado justamente com esse espetáculo, com essa batida, essa cultura que a gente teve de ficar ouvindo o grave, que a gente esquece totalmente da poesia, da poética e da mensagem da coisa, assim. É um outro ponto que eu acho interessante, né? Enquanto a música enquanto uma linguagem literária, né? Uma linguagem escrita também. Não só a escrita da escrita partitura, mas a escrita desse diálogo, né? Eu gosto muito de falar que a música é um diálogo nesse sentido também. Porque essa questão do rock, né?
a gente pegou as bandas inglesas e tal, toda essa história toda, muito massa. Isso foi muito necessário para a nossa formação, acredito eu. Mas, quando você vai querer dialogar, no sentido de dizer, agora eu tenho um material aqui, corporal, que é o material afetivo, e eu preciso jogar para as pessoas. E cadê esse exercício literário para eu poder dizer? Faz sentido. Né? É tipo isso. Eu sentia, em determinado momento, que eu estava só consumindo coisas de fora, isso, aquilo, e chegou um momento que eu me sentia como se não tivesse mais nem dentro do meu lugar, você liga assim? O que eu vou fazer com... Não se identificava com nada. O que eu vou fazer com tanta referência disso se eu não... Aí, essa memória foi o ponto de decisão, porque foi ali, naquela caixa lá do inconsciente, que toca isso aqui, que tá aqui. Aí, tipo assim, abriu. E aí, por isso que eu fui chamado para tocar isso, isso e isso. Você vê? Acho que olhar é muito importante, olhar para a questão do que está aqui, para que flua também a coisa. Pra gente... um pouco de pé no chão também, não é assim? Antigamente, você é muito jovem, você, eu quero ter uma banda, aquela história toda. Aí agora não, agora a banda é só você estar aqui e você fazer a música e tal. Mas essa questão da poética mesmo, assim. Eu sou muito fã, assim, de literatura. Eu gostava muito, assim, de pegar um livro e ficar... e tentar associar uma coisa a outra. E ver que todos os compositores que a gente conhece, assim... eles foram leitores ávidos de muita coisa. Leitores da história em si, né, assim. E trouxeram ali também justamente movimento, né? Porque, tipo, muito da música nasceu justamente da necessidade da gente falar alguma coisa, né? Sim. Pegando, por exemplo, essa época justamente da ditadura, né? A gente tem músicas que falam de uma coisa. Aí, na época tropical, a gente tem outras músicas que falam outras coisas. O punk rock também nasceu de um movimento que tinha necessidade também de reclamar outras coisas, né? Sim. De se impulsionar e de trazer a galera para observar e para começar a dialogar sobre outras coisas. Entender o que está acontecendo ali, né? E era meio que uma revolta mesmo, né? Tanto é que o ritmo é meio frenético, assim, meio revolta. Que é muito um lance, assim, da psicologia, né? Tipo, qual é a mensagem que você quer passar, né? Então, tudo é um conjunto de uma coisa. Não é só a questão da mensagem, mas também como você coloca aqueles instrumentos diante casando com aquela mensagem, né? Sim. O que é que você causa na pessoa, assim. Sim. Porque, tipo, eu não sei se tu já teve essa impressão. Tu tá num ônibus, aí tu tá ouvindo uma música, tu se sente de um jeito. Aí depois tu escuta outra música, aí parece que tu tá passando um filme na janela, aí tu fica olhando assim... Aí depois começa um rock, aí tu já fica... Tipo, é imediato, né? A reação. No mesmo ambiente, no mesmo lugar, tu fazendo nada. Mas muda a música, muda a referência inteira da gente, né? Sim. Inclusive, um amigo meu que gravou um dos sons que eu produzi, ele falava justamente isso que tá dizendo, do humor, né? Música pra ele era humor. Então, é verdade. Na hora de produzir, a gente... Cara, isso aqui dá massa, mas tá faltando esse humor, assim. E é interessante. Eu gosto muito, sim, da questão da produção, de fazer uma canção só que eu não sei nada técnico. Uhum. Eu só tenho a ideia e eu vou dizendo, eu queria isso com isso e tal. Aí a galera, não, mas isso aqui também... E eu respeito totalmente o conhecimento da galera, porque eles trabalham com isso, né? Uhum. Então, você tem que ouvir também ali, não é só... Porque tem coisa que tá na sua cabeça, mas não vai ser ouvido, né? Tem isso também. Passar o que você tá querendo sonoramente pro objeto, até pela questão do material, que não é o mesmo. Às vezes eu escuto... Eu tenho um vício, às vezes, de me impregnar ou numa referência, num autor, de uma música, e ficar tentando... Isso é importante. Porque parece que eles dizem uma coisa e tem um segredo que é inabalável, é deles, assim. Que é a verdade, né? Aquela verdade partiu de mim. Se ela te traz alguma lembrança, né? Se ela te agrega alguma coisa, é massa. Mas, na verdade, ela é minha, né? Foi eu que... Não dá pra você querer sondar. E também não... Eu respeito muito essa questão de... Quando eu vejo, assim, uma música... A minha pergunta é... Eu fico escutando, a minha pergunta é... Como foi que esse camarada chegou nisso? Ou essa pessoa, esse moço chegou nisso? Que é uma pergunta que eu me faço enquanto um exercício dessa questão da composição, né? Porque tu faz isso com as tuas também? Tipo, tu se coloca como ouvinte também ou tu só se coloca como uma pessoa que realmente faz? E tá passando e tá querendo?
ainda não tenho muito apego às coisas que eu produzo, não, assim, né? Se eu faço uma coisa e alguém gosta, no sentido da canção, que eu trabalho muito a canção mesmo, né? A canção no sentido mais estrito, a canção que tem umas partes, tu tem um conhecimento, eu tenho um conhecimento da música experimental que eu já fiz e tal, só que eu senti a necessidade de fazer da música como se fosse pequenas pinturas, assim, pequenos quadrinhos onde está concentrado ali uma historinha, uma paisagem interna e externa, e pronto, aquilo ali vai ficar ali guardado também. Aí eu não tenho muito esse apego mesmo, assim, até porque eu sei do registro, né? Esse registro. Eu acho interessante esse registro, porque o que eu vejo às vezes é que essa estrutura da mídia, né, ela sufoca, né? Você, como tá falando, você tá no ônibus aqui, tem 1 milhão de referências rolando aqui, mas aí a música grava na sua mente aqui, mas você nem... Só grava porque estão te empurrando, né? Exatamente. É diferente de você pegar um artista que você não conhece, totalmente anônimo, e você... Pô, essa música bateu. Aí, às vezes, esse estímulo repetitivo, ele tá sufocando essa sensibilidade das pessoas mesmo. De ter a sensibilidade para escutar algo que elas não precisam de uma referência. Não precisa estar tocando ali para que eu curta. Eu chego aqui, eu... Só gostar porque realmente gostou e não porque todo mundo também está gostando. Justamente. Gostar porque você sentiu. Não precisar de eu ter 1 milhão de likes numa rede social para que seja bom, considerado bom. Aí eu tenho um certo cuidado com isso. Às vezes a falta de apego pode ser até uma questão de preciosismo também, né? Pode ser isso também, pode ser, mas fica a critério das pessoas, né? Mas por que tu fala assim, tipo, nas tuas produções, falta de apego? Falta de apego no sentido eu martelo muito as coisas, entendeu? Então, pra mim, eu fiz uma canção que é Primeiro Samba, faz muito tempo, que a história era como se eu tava nessa época muito ligado ao samba raiz mesmo, né, do morro, e eu fiquei imaginando o Noel Rosa e o Nelson Cavaquinho. O Noel Rosa tem uma música que é Filosofia, que ele fala, o mundo me condena e ninguém tem pena. Ele vai contando, né, assim, dessa relação, né, do artista com o mundo. Aí, só que é tudo rebuscado, né, tudo bem rebuscado, a letra, é uma coisa bem literária mesmo, que ele tinha isso, né. Interessante. Aí eu fiquei imaginando o Nelson Cavaquinho dando a resposta pro Noel Rosa, nessa música. Aí eu criei essa história e fiz essa música. E são alguns versos, é bem pequena a música. Mas toda tua? Toda minha. Só que os acordes que eu uso são os acordes que o Noel Rosa usa numa das músicas dele. Aí eu peguei e fiz essa linguagem. Essa é uma das músicas que o pessoal toca no bar aqui, o pessoal toca essa música. Mas não é uma música que pra mim... Nossa, mas aí eu sempre gosto de contar essa história porque às vezes não é só pela música, mas a história que envolve a música ganhou força. E se as pessoas tiverem conhecimento dessa música do próprio Noel, elas vão agregar, né? Vão. Porque, tipo, tem justamente isso, aquele gancho do que já tem ali. Como tu falou, registro. Não é uma criação, mas é uma criação que depende de toda uma raiz, de toda uma escola. Porque o que eu vi eu acho o que eu enxerguei nessa galera do samba das antigas foi como é que essas pessoas, naquela condição ali, o Cartola lavava carro e tal, tinha uma capacidade tão, né, bela de expressar. De trazer, os caras vêm de fora estudar, a galera do jazz vem estudar as melodias dele, entendeu? Então eu fico... Aí eu contrasto um pouco com essa questão do espetáculo, entende? A qualidade, pra mim, não tá mais no grande espetáculo, mas tá no como você chega lá, nesse canto. Como você chega. É interessante isso aí mesmo. Como a resposta à filosofia do Noel Rosa, é mais ou menos assim. Meu amor, do que adianta a filosofia? Do que adiantam versos de poesia? Se diante de ti eu quero me calar. Aí o refrão. Se eu não puder me arrancar, se eu não puder delirar, pra que é que serve um coração? Hoje eu só levo uma certeza, diante da face da beleza, uma palavra e um violão. É isso. A certeza que eu trouxe desse conhecimento aí dessas pessoas foi essa.
A minha única certeza que eu tenho hoje é dessa palavra e desse violão que vai me acompanhar. Mas o que tem pro futuro, o que vai acontecer é meu... Eu trabalho muito assim de certeza, assim, entendeu? Gosto dessa coisa que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, e já valeu a pena. Já tenho a palavra, já tenho... Já é muita coisa, né? Eu acho que já é um começo, na verdade. Porque do resto daí a gente não sabe se vai para algum lugar ou se não vai. Somente hoje em dia, tudo tem que ser muito, né? Tudo tem que ser muito assim para aparecer. É tudo muito ao mesmo tempo agora, assim. Então, tipo, a gente às vezes não tem tempo nem para digerir nada, a gente só tem tempo para escutar. Justamente. Não tem tempo para ouvir, porque já tem outra coisa que você tem que escutar, assim. Já tem outra coisa que já estão lhe mostrando, já tem outra coisa que você tem que ver, já tem outra coisa. Tá tudo muito... Essa questão aí, ó, às vezes você parece que é obrigado a estar toda hora num movimento frenético de que tem que mostrar algo novo. E eu encontrei esse novo nesses pequenos detalhes. Ó, acho que as pessoas ainda não entenderam muito bem isso aqui, porque isso aqui é totalmente atual. Pelo menos para mim, tava escutando Lamento Sertanejo, né, que o Gonzaguinha, o Dominguinhos, o Gil, vários interpretam, né? E aquela música, ela me levou, assim, de novo para aquele ambiente lá. Ela não tem época. Não tem. Uma das coisas que eu acho, assim, mais foda das pessoas falarem como, não sei se você já ouviu, tá tocando uma música no base do Legião, a pessoa, um clichê, não sei o que. Eu fico pensando, para a geração que tá aí, os novos, para as crianças, se eu tenho o direito de dizer que isso é clichê para ela. Eu vou barrar a pessoa de sentir isso, então não dá para você datar quando é que a música vai deixar de fazer o efeito dela, né? Isso é uma coisa que... porque justamente sempre vai ter alguém naquela referência ali, exatamente passando por aquilo ali, ou entendendo aquilo ali de outra forma, né? Porque, tipo, diferente de uma coisa que eu passo para você, é o modo como você escuta também, né? Sim. Então, tipo, sempre alguém vai interpretar. Tu tava comentando esse lance de, tipo, às vezes o que tu tenta passar pro produtor, né? De como tu quer a música e tal, não sei o quê. E aí que tu se perguntou de como é que as pessoas fazem isso, né? Como é que os produtores fazem isso, como é que o artista passa e tal. E eu pensei muito nesse link, porque realmente é diferente. Se tu me mostrasse uma música, eu ia ter uma interpretação dela completamente diferente da que tu fez, entendeu? Porque eu já ia estar ouvindo ela dentro da minha realidade. Sim. E para mim ela ia ser uma forma completamente diferente. Sim. Entendeu? Tem um estranhamento, até que ela bata, né? Assim, vai ter toda uma... Até que eu entenda qual foi o sentimento que tu fez essa música, se tu fez essa música para alguém, particularmente, ou se não, se era para alguém. E porque para mim podia ser para alguém. Quando tu falou, né? Sim. Se eu não tenho, saca? E, tipo, então, tu foi muito incisivo, assim. Sim. Então, pra mim foi pra alguém. Sim. Mas não sei se foi. Sim. Entendeu? Então, tem, tipo, toda essa do interpretação, outro, né? assim, do outro. né? A canção, ela tá povoada do outro, né? Assim, ela... Tem gente que diz assim, você não tem o domínio da sua obra, né? Você faz aqui e ela percorre, ou ela fica guardada um tempão até chegar uma pessoa e entender aquilo e levantar de novo, assim. O que está acontecendo muito na nossa época é as releituras, né? Que também eu acho válido, assim. Eu acho que a música é elástica, né? Você cria aqui, se não fosse assim, não teria ainda concertos de música clássica, não teria... A galera hoje em dia já mistura tudo, né? Eu gosto muito da mistura do novo com o moderno, mas eu também gosto muito só do antigo e só do moderno. Tem esse caldeirão, né, assim? Eu acho que é porque, tipo, você cria repertório mental também, assim. É uma coisa que eu falo muito pros meninos, assim. A gente, fora um grupo, né, o velho grupo do WhatsApp da banda, a gente tem um grupo de referências, né, do WhatsApp. Que ali a gente nem troca mensagem, a gente só vai mandando vídeo de música que a gente já ouviu, ou vai mandando o link dos streams que a gente já ouviu e fala, cara, isso aqui é repertório mental, porque é muito doido, de que realmente você só cria uma coisa se você tiver uma referência daquilo. Sim. Então, tipo, eu tenho que ouvir várias coisas para eu ter uma referência do que mais ou menos eu vou fazer quando eu escutar outra música. Sim. Onde é que eu quero que essa música chegue?
como é que eu quero que essa música fique. Eu quero que fique um baião, mas eu queria que ficasse um baião diferente. Com a minha, sabe? Com a minha pegada, né? Assim. Já com a originalidade que case com a banda, sabe? Que já esteja dentro da linguagem da banda. Sim. Porque a gente não é um trio pé de serra, a gente não é um trio de forró, a gente não é nada. A gente é um trio musical. Baixo, guitarra e bateria. Como é que a gente vai fazer isso para trazer para nossa linguagem, entendeu? Sim. E aí tem muito esse lance da referência mesmo. De a gente ficar catando e ficar ouvindo o antigo, o novo, os dois juntos, porque a galera tá fazendo isso, Sim. né? Desde pra cá, até porque se as pessoas não se reinventarem dessa forma, fica mais complicado. Sim. Assim, tipo, tantos artistas estão se reinventando mesmo, porque tipo, senão não tem, porque a gente quer ouvir, quer consumir, assim. Aí se não tiver coisa nova, não vai rolar. E fora a banda, paralelamente, assim? O que eu faço? Cara, eu faço tanta coisa. Eu faço, fora a banda, né, que a banda realmente eu tô voltando a tocar agora, porque assim, eu comecei minha carreira musical. Eu falo carreira porque não é uma carreira musical. Minha carreira musical em mais ou menos em 2008. Quando eu fiz 18 anos, era maior de idade, queria trabalhar e queria viver de música, porque até então, hoje em dia menos, mas até um tempo as pessoas falavam assim, você vai viver de música? Como, né? É tipo uma pergunta ameaçadora, né? Como se não rolasse. Minha avó queria que eu fizesse química, até um dia desse minha avó estava me enchendo o saco perguntando se eu estava estudando para concurso ainda. Vó, faz tipo uns 8 anos que a senhora pergunta se eu estou estudando para concurso, eu disse que eu não estou estudando mais, eu não vou estudar mais. Ele, faculdade de química e tal, aí eu... vó, pelo amor de Deus. Tô fazendo isso, vai dar bom. Aí eu consigo, hoje em dia eu consigo viver de música. Mesmo, mas eu tive que galgar aí uns degraus, porque, tipo, tem muito essa questão da marca e do nome. Sim. Né? E aí você entra num nicho de mercado específico, pelo menos aqui em Fortaleza, porque você vai fazendo aquele network que pode estar lhe agregando para fazer o que você precisa, né? Mas o que você quer oferecer? E aí, mais ou menos em 2008, eu comecei a tocar banda baile. Quando foi mais ou menos em 2009, eu saí. Não deu muito certo, porque era uma coisa que dava pouca grana e me demandava muito tempo, porque, tipo, banda baile, você tem que tocar 3 horas, 4 horas. É um trabalho longo, né? E aí, quando foi em 2010, quando eu parei também de tocar metal, né? Porque era uma coisa que eu gostava, eu tinha prazer em fazer. E aí, para esse final de 2010 para 2011, eu entrei num programa de treinamento, na época que se chamava uma rede de produtores chamada Rede Música Ativa. E aí, nessa rede Música Ativa, era massa, porque eram vários festivais da cidade e as pessoas que estavam dentro desse projeto, que era de formar os profissionais da área da produção cultural, iam fazer estágio em todos esses festivais. E aí os festivais na época eram Mostra Petrúcio Maia, Feira da Música, Ponto CE, Forcaus, e eu acho que tinha mais outro, mas agora por enquanto eu não vou lembrar, assim. Então, e aí tinha uns nichos, né? Era a área de comunicação, era a produção de comunicação e tudo que envolve a questão da comunicação. A parte da produção e tudo que envolve, que é secretaria, produção executiva, pré-produção, pós, papapá. E tinha a produção técnica, que também é toda aquela parte de infraestrutura, é a técnica de palco, direção. Blá, blá. E aí eu muito doida, quando o pessoal fala assim, Nara, tu vai pra onde? Aí eu, cara, eu vou pra técnica. E o pessoal falou assim, tipo, tu vai pra técnica. Aí eu vou fazer a parte técnica, que é que eu gosto de fazer, essa parte operacional, que é ficar perto do músico, porque eu, de alguma forma, ainda me sentia musicista, né? E é isso que eu quero fazer, eu sei montar instrumento, eu sei afinar, eu sei tocar, eu quero fazer isso aqui, eu quero estar perto do pessoal. Tá perto da matéria mesmo. Do fazer, porque eu acho muito mais irado você executar a coisa toda. Quando terminar, você ficar com aquela tipo, caraca, acabou e foi foda, sabe? O pós-adrenalina, né? E tá ali no fazer mesmo. E aí eu entrei nessa parada, quando foi em 2011. E de 2011 até agora, mais ou menos 2016, 2017, eu fiquei sem tocar. Fiquei no hiato, assim, que eu estava tocando só em casa, estudando. Entrei no IF em 2010, né? E não terminei. Eu fui uma das pessoas que se evadiu de lá, tipo, 10. Eu acho que eu perdi minha matrícula feio. A professora me vive perguntando se eu vou voltar. E a professora, pelo amor de Deus, faz 9 anos. Eu não tenho mais matrícula, não.
Eu acho que eu não tenho, né? Até queria voltar. Eu peguei essa transição de que era o técnico em música para técnico em instrumento. Ah, sim. Que eu fiquei chateadíssima que voltou, que a carga horária do instrumento dobrou. Que, tipo, você ficava lá... Eu saí do violão e fui pro teclado. Aí eu ficava 1 hora tocando teclado. Massa. Tem. Aí, quando saiu essa transição para técnico em instrumento, dobrou a carga horária. Tinha que ficar 2 horas. Aí eu... Caraca, isso é muito ruim. Engraçado que tu foi pro IF, né? Mas nem tem percussão, né? Lá. Não tem. E na época que eu entrei, tinha muita gente de percussão lá. Muita gente. A maioria do pessoal que procurava o IF até era percussão. E a galera, tipo, se dava super bem, os professores adoravam. Porque tinha uma noção rítmica, né? É, assim, fenomenal. Aí tiveram várias pessoas que saíram de lá e foram pra UES. Porque lá é só técnico, né? Na UES você consegue um diploma e tal. E aí é muito doido, porque esse lance de também você fazer musical, você, às vezes, de alguma forma, a galera quer que você também tenha um diploma. Aí você vale para validar, né? Aquela questão, né? A burocracia. Você é músico, eu tenho um diploma. Tem que ter. Assim. Não, tem um bocado de burocracia para você ser, né? Eu nunca até fui. Chegar, né? Nunca fui, até porque todos, tanto na UES quanto na UFC, é licenciatura. Sim. E eu não tinha... ainda no IF eu tive a experiência de passar 1 mês ensinando percussão numa escola ali perto da Borges de Melo. Foi uma experiência muito doida da minha vida, que eu fiquei assim, gente, acho que eu não sirvo para ensinar. Acho que eu não sirvo para ensinar. Eu não vou entrar em licenciatura porque eu não sirvo para ensinar. Foi horrível. Eles formam professores de música, né? Na verdade. E aí me colocaram numa sala que era uma pivetada, assim. Que a pivetada ficava louca, olhava pra mim e falava, tia, quando é que a gente vai pegar os instrumentos? Tia, quando é eles querem tocar. Tia, os instrumentos. Eu ficava, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que pelo menos aprender como é que eu vou tacar um monte de instrumento na mão de vocês. Eu vou ficar louca aqui. E aí ficava nessa, passei 1 mês e era até engraçado que quando eu saí, eu falei assim, gente, eu vou sair, vou botar outra pessoa aqui no meu lugar. Eles ficaram tristes pra caramba, ficaram, mano, é porque tu fica conversando, eles ficam duelando. Por que a tia vai sair? Gente, é porque eu não sirvo pra ensinar. Não sirvo, assim, pelo menos essa questão da música, eu não sirvo pra ensinar. Eu acho que não é isso que vai rolar pra mim, ou pelo menos agora. Eu tinha o quê? Em 2011, eu tinha 21 para 22 anos, eu era muito nova. E aí, beleza, saí. Fiquei nessa de entrar e de sair do IF até 2014. Em 2014, ainda reingressei, assim, que foi essa transição, né? Só que depois eu pensei, não, é osso, porque quando você começa a trabalhar como músico, era o problema que tinha lá, que, tipo, você muda o seu horário. Então, ninguém conseguia ir para aula de manhã. Sim. Sabe? Tipo, se eu tô tocando à noite, eu inverti totalmente meu horário. Quando era de manhã, eu não conseguia estar lá 7h30. Pois é, infelizmente os professores não entendem isso, né? Você é músico, aí é uma faculdade de música de manhã. Não tem como, a gente ficava, o professor bota de noite, mas não tem como. Como, assim, burocraticamente não tem como. E mesmo assim é foda, como é que bota à noite também se a gente toca à noite, se a gente trabalha à noite? Tinha que ser à tarde, né? No máximo à tarde. E aí não rolava, acabei deixando mesmo e aí saí dessa questão da música, fiquei com projetos pequenos e projetos bem introspectos, assim. Tive vários projetos mesmo, só que aí esse lance do relacionamento com as pessoas é complicado, aí você sai de vão em vão, esse não dá. Esse não Também dá. a sua proposta, né? A sua proposta tem que caminhar junto, né? Pois é, porque tipo, você quer impulsionar, a gente tem potencial, a gente pode fazer, a gente pode, sabe? Mas as pessoas ficam... Sim. Nem todo mundo tá com o mesmo impulso, né? Que você, assim, pra fazer. Porque cada um tá num momento diferente, né? Sim. E aí eu fiquei nessa parte técnica mesmo. Fui gostando, vi que esse negócio do fazer a música e fazer acontecer a música era massa mesmo. Conheci pessoas incríveis, isso me deu a oportunidade de conhecer produtores incríveis, técnicos incríveis, músicos incríveis. Eu tive sorte de trabalhar, eu não trabalhei só com underground, né? Essa galera do metal que eu conheci todinha, que eu fiz Forcaus um par de tempo, assim. Mas eu conheci a nata musical de Fortaleza, assim, sabe? Essa galera justamente do jazz, essa galera da bossa, a galera do instrumental. O instrumental tem muita gente virtuosa, né? Tem uma galera que estuda pra caramba. Luizinho Duarte me apadrinhou. Eu passei quase 1 ano tendo aula de bateria com ele. A gente fazia umas trocas. E outra galera mesmo, porque você vai, sabe? Você vai se relacionando, Isso foi ampliando a minha visão, que é tão doido que eu passei um bom tempo sem estudar, mas parece que eu trabalhando na parte técnica, observando essa galera tocar, eu aprendi muito mais do que se eu tivesse
direto. Aí já é o conhecimento na prática mesmo, né? Você tá observando e já tá rolando, né? Exatamente. Eu saí dessa bitolação também da questão da bateria e de começar a ter mais a criatividade da bateria, né? Justamente com o Luizinho. Porque o Luizinho, ele é um exímio musicista. As músicas dele são incríveis, a maioria das músicas da Marimbanda são dele, né? Ou se não todas, e todas é ele que faz, todas é ele que escreve lá no programa, no finale, tudo direitinho, faz tudo no violão de 7 cordas e pá. E eu fico, cara, que incrível, né? Como é que funciona o ouvido do cara. Do nada, tá aqui no almoço, uma sopa ele tem, uma música que se chama Mosca na Sopa, porque ele tava tomando uma sopa, entrou uma mosca na sopa dele, ele fez uma mosca na sopa. Deu uma trilha sonora, né, pra música. E a música é foda, sabe? É incrível. E aí eu saí totalmente dessa parte quadrada, graças a ele, dessa parte quadrada da bateria. Não só ele, mas eu também tive outra referência que eu vi muito, que foi o Aristides. De sair dessa parte quadrada da bateria, de que bateria é barulho e ritmo, sabe? E não é. E eu aprendi isso pra caramba, de que a bateria, ela é sonora, sim. Ela é melódica também, se você quiser, entendeu? Tem nota, e são vários detalhezinhos, assim, né? Desde como você bota... Cada componente, cada prato que eu escolho para tocar qual música, cada baqueta que eu escolho também para tocar tal música ou determinado tipo de música. Na época, eu não sei se ele ainda é, mas na época ele era endorser da Spanking, né? Que é uma marca de baqueta e tal. E aí ele me deu altas baquetas. E ele fala, cara, usa várias. Experimenta tocar outras baquetas com outras músicas, que aí tu vai explorar outras partes do tambor e outra coisa. E eu fiquei, caralho, que massa, isso é massa demais. E putz, eu aprendi muito. E o teu instrumento, assim, tipo, como é que tu se relaciona com ele? Porque, no caso, se eu for falar do violão, ele não tem... Tipo assim, muitas partes para você dizer, isso. Né? É aquilo ali, o que eu posso falar é sobre os estilos. Mas na bateria, não. Na bateria já tem um mundo ali, né? Eu costumo pensar que a bateria, ela é ela tanto segura tudo por trás, como ela também dá os ataques quando ela quer, ela acelera, ela segura, ela é um metrônomo. Isso ali... tipo ela é assim, a intenção. Justamente. Ela vai dar o up, mas ela também vai baixar lá, né? É muito esse lance musical de sair dessa parte quadrada da bateria e de você estar dentro da música, assim, sabe? Sim. Porque todo, às vezes, né? Porque às vezes a gente quer tocar e segurar o ritmo, mas a gente não tá dentro da música. E aí tanto é que a galera fala um negócio reto, assim. E quando você tá dentro da música, você também pensa de forma melódica, como se você estivesse fazendo um instrumento melódico também. A bateria, você entra na música, assim, e você faz outra coisa, você dá a intenção, você sobe, você desce, você ataca, você, sabe, tipo, dá uma acentuação que muda a interpretação completamente. E aí eu aprendi isso mais, foi observando mesmo, observando essa galera, assim. Eu tenho um ranking, assim, dos bateristas da cidade que eu trabalhei, que eu gosto muito, né? Que é o primeiro, justamente, que é o Luizinho, o segundo é Aristides, o terceiro é o Denilson Lopes, que também é outra pessoa incrível, que eu aprendi muito, tem anos de experiência e gravou até trilha sonora. E você gravar trilha sonora para filme também já é outro nicho de mercado, já é outra história. Você tem que estar por dentro da música total, assim, sabe? Você tem que ter uma noção completa, porque é a trilha sonora de um filme que está dando a intenção de uma cena ali, né? Tem que ser afetado pelo filme, né? Também pela imagem ali, né? E aí nisso você vai aprendendo, você vai... Isso, sabe? Tipo, isso. E sair, tipo, se em algum momento da música eu poderia botar, na real, um tambor, eu boto uma caixa. Certo. Sabe? Tem uma música da Longarina que, de forma intuitiva, mas era muito como eu pensava a música, eu troquei totalmente o ataque que era para ser no bumbo, eu faço na caixa. E aí era legal, porque o antigo baixista, ele pegou e falou assim, cara, que negócio invertido é esse? Aí o que é invertido? Ele, não, velho, eu penso que eu vou estar aqui numa nota no baixo, eu acho que tu vai dar o bumbo, tu dá a caixa. Aí eu, cara, é intuitivo, é porque eu acho que a música vai funcionar assim. E até hoje eu só faço assim, eu não consigo fazer de outro jeito. Sim. A música é invertida, assim. O tempo forte dela é na caixa ao invés de ser no bumbo. Certo. Não é a mesma coisa. Mas é justamente você querer trazer, assim, sabe? Querer tocar junto. Sim. Não só fazer a galera tocar em cima daquele ritmo, mas tocar junto. E aí eu comecei a, depois disso, né, nessa parte
entrei na parte técnica justamente da produção. De tanto observar isso, de tanto pensar isso, começar a ver mais minimamente, assim. Depois que eu entrei agora no Porto Iracema, que diante dos laboratórios eu tive a oportunidade de conhecer muitos produtores irados, né, que veio de fora, assim. O cara que descobriu o Charlie Brown Jr., foi uma das primeiras pessoas que é o Patola, né, que produziu o Charlie Brown e tal. E o modo como cada um trabalha, o modo como cada um vê, e você vê que a música ela é uma desconstrução, assim. As pessoas querem uma receita de bolo, mas na verdade não tem. Né? Aí você começa a parte técnica, tipo, eu comecei também a estudar a parte técnica mesmo, que é de sonorizar ao vivo, de montar, desmontar, de ligar, desligar, como é que funciona, tá dando rame aonde, por quê, e papapá. E aí a galera fica, tipo... É isso, por causa disso, por causa daquilo, e você faz isso, bota compressor e bota aqui. Tipo, não, você não é obrigado a botar isso. Você bota se você quiser. Por que é que você quer botar? É massa, tem um professor de áudio meu, que é incrível, né, que é o Emílio, que ele fala assim, se você quer aplicar o golpe, conheça o contra-golpe. Você tem que saber. Porque, tipo, por que você quer fazer? Sim. Porque alguém disse que era para fazer? Entendeu? Não, tipo, você tem que decidir porque você sabe. Né? Exatamente. Porque você quer que sonoramente seja daquele jeito. E aí, tipo, é porque o lance de você estar dentro da música é muito isso, né? Porque cada banda, às vezes cada música vai lhe trazer uma memória afetiva de uma referência diferente, né? E aí é muito isso. Como é que eu quero que soe essa música? Que tipo de memória eu quero trazer para essa música? Sim. Que eu não quero trazer para aquela. Sim. Sabe? Que é tudo que pude eu vim, eu fiz de lá para cá. E você com saudade, quase longe que não vem. Onde é que isso vai dar, mulher? É tanto que te quero bem. É porque essa música eu subo, né? Mas é que a saudade dói no peito de quem tem. Onde é que isso vai dar, mulher? É tanto que te quero bem. Mas sei que a saudade dói no peito de quem tem. Sabe? Aí, tipo, é um negócio que pega porque você fica naquele sentimento da saudade. Realmente, tipo, a saudade, ela dói no peito de quem tem. Porque quem não tem, realmente tá vivendo, né? É bem óbvio, assim, é bem óbvio. E aí eu faço essa música mais ou menos um shot. Tu não pode vir, eu vim de lá pra cá, sabe? E aí eu faço, às vezes, uma quebrada. É que isso vai dar, mulher. É tanto que te quero, pam. Mas sei que a saudade... Aí dá outra intenção, porque se eu fizesse... É que isso vai dar, mulher. É tanto direto, que te... Né? Direto já é outra coisa. Quando eu trago interrupção. É tanto que te quero bem, mas sei que a saudade dói no peito de quem tem. Marcar, né? Pra marcar. Porque aí você, sabe, você traz. Quando você marca, né, você acentua tanto a música como você acentua a intenção daquilo que você está propondo, né? Sim. E aí, essa música eu faço isso, assim. Tem umas músicas dele, quando batem em mim também, eu acentuo. Porque eu sei que eu acho que aquilo ali, cara, isso pega em mim, sabe? Então eu gosto de entender. Isso aqui rolou. Espalha e vai, né? Porque senão. Anderson, prazer. Prazer foi meu também. Muito legal, né? A gente não tem nada a ver. Eu achava que tu era do Bom Jardim, cara. Meu Deus. Achava que ele era do Bom Jardim. Maracanã, ainda bem que eu não falei, né? Não, eu sou meio sem terra. Às vezes eu acho que eu sou meio sem terra. Porque eu nasci na Barra do Ceará, mas eu fui pra lá e. Tô sempre vindo aqui, tô sempre vindo pra cá. E eu sou os dois, eu sou daqui e sou de lá. Né? Porque, tipo, você sempre tem que vir pra Fortaleza, né? Porque Fortaleza, querendo ou não, é onde faz as coisas. Assim. Mas eu achei muito massa essa surpresa, né? Do convite, assim. E o teatro, não conhecia, muito bonito também. Ele ficou incrível. Eu também não tinha entrado ainda depois da reforma. Ficou incrível. Incrível mesmo. Quem sabe a gente toca aqui um dia, não? Vai dando a ideia aí que eu tô só... Tu se inscreve pra aquele negócio do talento. Tem uns talentos de Fortaleza, aí se eu não me engano é aqui. Aí de repente vai que, sei lá. Toca essa daí, do Noel, que é irada. Do Noel, o negócio é deixar tudo rolar aí. Mas eu achei muito massa mesmo, assim. Eu queria passar mais tempo, eu pensei que não ia dar não, mas... É bom porque depois já fica contato também, né? De repente a gente se vê por aí, fazer outras coisas. Tirar um dia aí.
A gente quer agradecer o convite também daqui, né? A gente está aqui, a gente achava que não ia ter tanto papo. Mas realmente é um negócio que flui. Até massa, às vezes, não se conhecer, porque realmente vai fluindo, né? É uma curiosidade, né? É, muito massa mesmo. E o projeto também Incrível. de Gara. É. Acho que essa ideia de trazer essas várias linguagens é uma coisa muito bonita, não se reter só, porque a gente está falando de música aqui, mas aí a gente já falou de literatura, aí também tem a conexão com a arte visual. Você aí da filosofia sempre quer falar de livros. Não tem como. Tem que ter... É porque o livro é aquele lugar onde a gente deixa de ser a gente e a gente tá com o outro ali, conversando com aquele cara lá do século XIX, não sei o quê. Pode crer. Mas é isso. Vida longa ao projeto.